Em tempo de batalha. O que fazer em tempo de batalha? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14 até o versículo 18. Amém? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai em pé, parados, e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Fecha sua Bíblia agora. Fecha também os seus olhos, e nesta feita, aproveite o momento e fale com o Senhor, a fim de que o Espírito Santo ministre ao seu coração, principalmente a você que entrou aqui, vivenciando alguma batalha na sua vida. Nosso Deus, nosso amado, bendito e poderoso Pai, como a Tua presença é real neste lugar, assim como o ar que respiramos, cremos piamente que a presença do Senhor Jesus Cristo é real neste ambiente. Nós estamos reunidos em torno do Teu nome, Senhor. Os louvores foram entoados à Tua pessoa, dizendo que Tu és fiel em todo o tempo, Tu és fiel e Tu és bom. Agora a Tua palavra será ministrada, compartilhada ao nosso coração. A nossa mente agora é devotada a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco neste lugar. Ministre ao coração de cada um de nós. E assim te damos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos e irmãs, o contexto do texto lido nos revela que Josafá, juntamente com o povo de Judá, vai ser surpreendido por uma grande batalha. E eu vejo que assim como Josafá e o povo de Judá foi surpreendido naqueles dias, da mesma forma nós, vez por outras, nós também somos surpreendidos nas nossas vidas. Quantas das vezes as coisas estão indo de forma tranquila, calma, não há vestígio ou sinais de levantes ou peleja,
tempestades na nossa vida. Mas de repente, irmãos, do nada surge aquela batalha, aquela guerra travada contra as nossas vidas. Já aconteceu com alguma pessoa aqui assim? Às vezes do nada surge aquela tempestade, que às vezes você diz: meu Deus, mas como que acontece uma coisa dessa? E veja que é exatamente isso que está acontecendo com o rei Josafá, rei de Judá, naqueles dias. O contexto simplesmente nos fala que ali estava situado o rei Josafá no seu palácio, e de repente ele é surpreendido com a notícia, dizendo: Josafá, uma grande multidão vem contra ti. Imagina isso. Uma grande multidão se levantou contra ti, Josafá. Primeiro sentimento de Josafá, a Bíblia diz que ele foi acometido de medo. Mas só que o medo de Josafá não levou Josafá a retroceder. O medo de Josafá o impulsionou a buscar a face de Deus em oração. Meu irmão, quando o medo bater na sua porta, usa este medo como mola propulsora, a fim de que você venha se render à presença de Deus. Josafá, ele apregou a um jejum em Judá, conclamando o povo a se humilhar, a buscar a presença de Deus diante daquele levante. E aí, por causa desta oração, a Bíblia diz que Deus vai levantar um levita chamado Jaaziel, descendente de Asaf. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia, o Espírito Santo vem sobre este levita, no meio da congregação. E ele vai diante do rei Josafá e diante de todos os moradores de Jerusalém. E diz Josafá: não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja, Josafá, não é sua, mas ela é do Senhor dos Exércitos. Estais somente em pé e veja o grande livramento que o Senhor vos fará, Josafá. Josafá, diante desta notícia, diz que ele reúne os levitas e coloca à frente do exército de Judá naqueles dias. E Josafá ordena aos levitas e ao povo, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto o povo adorava este cântico, meus irmãos, diz o texto sagrado, que começando o povo a louvar a Deus, a Bíblia diz no versículo 22, que o Senhor colocou uma emboscada, de tal forma que esses inimigos, que na verdade eram três: os moabitas, os meunitas e os edomitas, que entraram em conluio contra Josafá. E quando o povo começa a adorar a Deus, a Bíblia diz que eles começaram a se destruírem, de tal forma que quando Josafá acorda pela manhã, juntamente com Judá, e olha de frente para o deserto, só havia corpos caídos ao chão, porque Deus trovejou, meus irmãos e irmãs. E Josafá então louva a Deus, decretando aquele lugar como vale de bênçãos.
o povo ficou 3 dias saqueando o exército do inimigo. Imaginemos isso, irmãos, por causa de uma atitude e simplesmente se voltar e de buscar a presença do nosso Deus. Aqui nesta passagem, algumas lições preciosas que eu separei para cada um de nós aqui nesta noite. E eu gostaria que você neste momento prestasse bastante atenção àquilo que Deus quer falar contigo. Anota. A primeira lição é que muitas das vezes os ataques virão de perto e não de longe. Vou repetir isso. Muitas das vezes os ataques virão de perto e não de longe. E é exatamente isso que está acontecendo com o povo de Judá. Este levante, esse ataque, essa guerra, essa peleja, essa batalha não está vindo da Babilônia, não está vindo da Assíria, mas simplesmente esta batalha, esses ataques estão surgindo da vizinhança do território de Judá. Moabe mais em cima, Amon mais centrado, e os edomitas mais abaixo do mapa, as nações vizinhas, irmãos. E veja que às vezes isso acontece conosco. Muitas das vezes os ataques que sofreremos na nossa vida não são de pessoas de fora. É doído em dizer isso, que às vezes as maiores feridas que nós temos na nossa vida não é de pessoas de fora, às vezes é de pessoas que estão ao nosso lado, é daquela pessoa que você menos espera, é uma palavra como uma espada aguda que penetra a nossa alma, que causa dor, meus irmãos e irmãs. Os edomitas, moabitas, meunitas. E veja que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 36: os inimigos dos homens serão os da própria casa. Veja que nós não estamos isento de sofrer esses ataques de pessoas que estão ao nosso lado. Isso é doído, irmãos. Mas o que fazer nessa situação? Conselho: não permita que estes ataques te tire da presença de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não permita que estes ataques te tire da presença de Deus. Então a primeira lição é que os ataques às vezes não virão de lá, irmãos. Às vezes vai ser daqui de dentro. Segunda lição: em tempo de batalha, corra para a casa de Deus. Não é correr da casa de Deus. Se você repara aqui no texto, a primeira atitude de Josafá no versículo 5 foi: a Bíblia diz que ele se pôs em pé no meio da congregação. A palavra de Deus diz que ele foi para a casa do Senhor diante do átrio, meus irmãos e irmãs. Problema é que às vezes muitas pessoas que se encontram vivenciando batalhas na sua vida, às vezes toma atitude contrária. Ao invés delas se aproximarem da congregação, buscarem a presença de Deus, é aí, irmãos, que muitos se ausentam da congregação. Quantos que quando estão passando por batalhas na sua vida,
às vezes se afugenta da congregação, deixa de reunir, deixa de congregar, deixa de buscar a face de Deus em oração. Meu irmão, não faça isso. Nós estamos vivendo dias em que é quase um modismo, em que muitas pessoas têm se ausentado, muitas pessoas têm deixado de congregar, meus irmãos, esquecendo daquele mandamento que diz em Hebreus, no capítulo 10, que nós não devemos deixar de congregar como igreja. E às vezes é no afastar do templo, das reuniões, dos cultos dos jovens, dos cultos das terças-feiras, quinta-feira, do culto de domingo à noite. E às vezes muitas pessoas estão sofrendo depressão, irmãos. Muitas pessoas têm vivido angustiado porque não têm tido mais a alegria, a satisfação de congregar. Meu irmão, jamais perca a alegria de congregar, jamais perca a alegria de estarmos juntos. Nós podemos ser imperfeitos, mas aqui é o melhor lugar para você estar, porque é aqui que você vai ouvir uma palavra que vai nortear a sua vida. É aqui que você vai ouvir uma palavra de consolo, de conforto, de confronto, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que Josafá, ele se coloca de pé no templo. Não cometa esse risco, esse erro de quando você estiver passando por batalha, você se isolar, porque quem se isola, diz a palavra de Deus, se insurge contra a própria sabedoria. Josafá, ele tem isso em mente, a luta. Vou para a congregação, vou buscar a presença de Deus. Terceira lição: em tempo de batalha, aprenda a reconhecer os seus limites, meus irmãos e irmãs. Veja aqui que diz o texto, no versículo 12: então lhe chegou a mão, versículo 12. Então lhe chegou a mão a uma carta do profeta. Opa, estou lendo aqui errado, irmãos. Versículo 12, agora está certo aqui. Ele vai dizer: nosso Deus, acaso não executará juízo, o teu julgamento contra eles? E ele vai dizer: porque em nós não há força contra esta multidão. Veja o que ele está dizendo, igreja: não há força em nós contra esta grande multidão, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Aprenda no momento de batalha, de luta que você estiver vivenciando na sua vida, a olhar para si e dizer: meu Deus, eu não tenho capacidade, não há em mim força suficiente para superar essa batalha. Às vezes o inimigo será maior do que você, mas você então pode dizer que maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Aprenda a olhar para você e sentir que de fato você é fraco, mas há um Deus na sua vida que te fortalece nas suas batalhas, nas suas pelejas, e Ele é aquele, irmãos, que está conosco. A Bíblia diz que não gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor Deus dos exércitos. Reconhecer que você é fraco e frágil, mas há um Deus que é pela sua vida. E se Deus é por sua vida, quem será contra você, Josafá? Josafá, ele diz:
Ah, Senhor, não há força em nenhuma em nós. Não sabemos como lidar com essa adversidade. E às vezes você se encontra assim, cercado de dilemas, problemas que você olha, meu Deus, o que fazer diante dessa situação? Josafá vai responder dizendo: mas o nosso olhar está posto em ti. Meu irmão, aprenda, no momento da batalha, olhar para o Senhor. Não é isso que diz o salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então para Ele olharei. Às vezes nós precisamos tirar o olhar da nossa batalha, da nossa luta, meu irmão, e passar a olhar para o Senhor dos exércitos. Quarta lição: em tempo de batalha, lembre sempre das promessas do Senhor. Vamos repetir isso. Lembre sempre das promessas do Senhor. Veja que é isso que Josafá vai fazer no versículo 7, dizendo: porventura, ó nosso Deus, não lançaste para fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão teu amigo? Veja que primeiramente ele lembra daquilo que Deus fez, meu irmão. O melhor momento de você trazer à memória aquilo que Deus fez no momento da peleja é trazer à memória aquilo que Deus fez na sua vida no passado. Deixa eu te perguntar: Deus já fez algo na sua vida, meu irmão? Se há um momento que você precisa parar, sentar e dizer, trazer à memória e dizer: meu Deus, eu passei por aquela batalha e a sua mão me sustentou. Eu passei por aquela luta e o Senhor me livrou. Veja, irmãos, é algo que nós precisamos fazer no momento da luta, porque isso enche o nosso coração de esperança. Segunda coisa, Josafá, ele vai aqui lembrar acerca das promessas de livramento que Deus havia prometido a Israel. E isso está aqui no versículo 9. Versículo 8 e 9, ele vai dizer: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peixe ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti, olha isso, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás, ó Deus. Nos momentos de batalha, meu irmão, lembre das promessas de Deus sobre a sua vida. Aqui, e que promessas são essas? Promessas de que Ele estaria para sempre conosco. Ele diz: não vos deixarei órfão, eis que estarei convosco todos os dias. Traga a memória que Deus, irmãos, prometeu estar convosco nesta batalha, e que você não vivenciará essa batalha sozinho, sozinha, porque Ele prometeu, Ele garantiu na sua palavra que estaria contigo, meu irmão, e não te deixaria. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor estará conosco, igreja. Então, no momento da sua batalha, traga isso em mente, as promessas. Quantas promessas de Deus, há mais de 8.000 promessas contidas nas sagradas escrituras. Está passando por luta, para, senta um pouco, respira fundo, não desista, meu irmão. Diga: eu sei que o Senhor, meu Deus, é comigo.
Eu sei que essa luta passará, eu sei que essa batalha, no final o Senhor me dará uma vitória, eu sei que Ele é comigo. Davi tinha essa certeza: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor é comigo. Igreja, se você crê nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Quantas promessas, igreja! Uma quinta lição que eu extraio neste texto aqui, irmãos: em tempo de batalha, que fazer? Creia que a notícia do céu é maior do que a notícia da terra. Creia que a notícia dos céus é mais poderosa do que a notícia terrena. Qual era a notícia da terra para Josafá? Versículo 2, aqui, crente. Josafá: uma grande multidão vem contra ti. Esta é a notícia da terra. Meus irmãos, e quantas são as pessoas que se apegam tão somente com as notícias desta terra, esquece que Deus constantemente está nos noticiando com notícias do alto, e a notícia do céu é superior do que a notícia da terra. Enquanto a notícia para Josafá era: Josafá, uma grande multidão vem contra ti, a notícia do céu para Josafá era: mas fique tranquilo, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e você receberá um grande livramento, Josafá. Aleluia! A notícia do céu qual é? Está aqui no versículo 17: neste encontro, Josafá, não tereis que lutar. Fica de pé, parado. A notícia do céu: você vai olhar, Josafá, e vai contemplar a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Meu irmão, que os seus ouvidos nesses dias estejam atentos àquilo que Deus diz a seu respeito. Às vezes há muitas pessoas que estão sofrendo frustração e até depressão, enclausurada dentro de um quarto, porque tão somente se apegam à notícia, o diagnóstico terreno, dizendo: não tem mais jeito, não há mais salvação para a sua vida, para o seu casamento, para o seu filho. Este tumor te deixou numa reta final da sua vida. Mas o que diz o céu a seu respeito? O que Deus está ministrando ao seu coração aqui nesta noite? O que Ele está dizendo ao seu coração nesta noite? Meu filho, minha filha, fica quieto, esteja parado. A notícia do céu é: olhe, somente olha, contemplará aquilo que eu vou fazer em prol da sua casa, da sua vida, do seu lar, meu irmão. Se há um diagnóstico negativo para a sua vida, há um diagnóstico dos céus, meus irmãos. Aprenda a pegar-se àquilo que Deus diz, pois nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se o homem diz: não tem mais jeito, a notícia do céu é: continua, esteja na minha presença, Josafá. Olha, observa aquilo que eu vou fazer, eu vou fazer, Josafá. Essa peleja, essa luta, essa guerra, essa batalha, essa dificuldade não é sua, meu irmão, minha irmã. Há um Deus que toma ela nesta noite e diz: é minha. Essa diversidade que você está vivendo não é sua,
ela é minha, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Pare de se apegar às notícias terrenas. Você liga o jornal, é tantas notícias horrendas, meus irmãos. Você vai para as redes sociais, é o mesmo lamento, é a mesma coisa. Desliga um pouco e veja o que Deus diz aqui, meu irmão. Que Deus tenha a falar, ministrar o seu coração através da palavra, pois a notícia do céu é superior à notícia terrena. Sexta lição, aqui é para você em tempo de batalha. Deus quer que você esteja sempre de pé. Pode dizer isso para o crente que está do seu lado, em tempo de batalha. Deus quer que você esteja sempre de pé, sempre de pé, sempre de pé. De pé, irmãos. Essa foi a atitude de Josafá no versículo 5. Aqui, Josafá então se pôs em pé, igreja, no meio da congregação. Por que você está prostrado? Por que você está permitindo que esta batalha te proste, meu irmão? Por que você está permitindo que essa batalha extraia, suga a sua vitalidade, seu brilho, a sua explosão de adoração a Deus? Por que, meu irmão? Deus está dizendo: de pé, põe-te de pé, põe-te de pé nessa noite, diz o Senhor, que eu falarei contigo. Uma das melhores posições de Deus falar conosco, irmãos, é de prontidão, de pé. Aonde? No meio da congregação, de pé, diante dos problemas que vêm sufocar a sua alma. Eu falo porque tem pessoas vivenciando vales terríveis aqui nesta noite. Eu falo isso porque há pessoas entre nós, irmãos, que têm pensado em largar tudo, abandonar a carreira, desistir, dar um tempo, mas não é isto, criatura, que Deus está dizendo a você aqui nesta noite. A posição que Deus deseja de nós, igreja, atenda isso, atenta para isso, em meio à batalha, o que fazer? De pé, igreja. Você só vai se prostrar para buscar força em Deus, mas Deus te quer de pé, Josafá. Josafá se colocou de pé na congregação. Versículo 17, foi a vez de Deus dizer: Josafá, de pé, Josafá. Deus vai dizer, através do levita Jaaziel, neste encontro, nesta batalha, não tereis que batalhar, mas uma posição que eu desejo de ti, Josafá. Fique de pé. Estais em pé e parado. De pé, parado. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu não sei qual é seu comportamento nesses dias, se essa luta tem te prostrado, tem sugado as suas forças a ponto de você quiser jogar tudo para o alto, que às vezes dá esse desejo carnal humano em nós, irmãos. Mas Deus está dizendo: Josafá, de pé e parado. É isso que Deus deseja de cada um de nós aqui nesta noite. Diga para a pessoa mais uma vez que está do seu lado: de pé, de pé. Mas a luta está grande.
De pé. Como que se atravessa o vale? De pé, meu irmão. Cabeça abaixado, não. Com os olhos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Última lição. Em tempo de batalha, aprenda a colocar a adoração na frente das suas guerras. Aprenda a colocar a adoração na frente das suas guerras. O que você costuma fazer quando está enfrentando luta? Qual é a sua postura quando você vivencia alguma dificuldade na sua vida? Recua? Reclama? Murmura? Coloca Deus contra a parede? Faz pirraça, esperneia? Deixa de congregar? Deixa de orar a palavra? Deixa de buscar a face de Deus? Deixa de adorar? Não é essa atitude, meu irmão, aprenda isso. Deixa eu te dizer, fazendo isso, jamais a solução virá na sua casa, na sua vida. Aprenda a não se entregar aos murmúrios, aos queixumes, aos reclames da vida, dizendo: meu Deus, por que desta luta? Por que desta batalha? Josafá, versículo 18, 19, 20, 21, ele toma a atitude de convocar os levitas e os filhos dos coatitas com a finalidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, igreja. Olha para cá, experimenta fazer isso no ápice da sua tribulação. Experimenta fazer isso no ápice da sua angústia, da sua luta, da tormenta, da tempestade. Experimenta dizer: eu não vou reclamar, mas eu vou adorar o Senhor. Paulo e Silas naquela prisão tinham tudo, irmãos, para reclamar. Mas diz o texto que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao nosso Deus. Resultado, todos nós sabemos. A força que há por detrás de uma oração, a força que há por detrás de um quebrantamento, de uma rendição, de uma adoração à santidade de Deus na tormenta, meu irmão. Lágrimas adoram a Deus. O louvor em meio à angústia, enquanto a alma e a carne degladia, pedindo a você que se entregue aos reclames da vida. De repente você solta uma explosão de adoração, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jó adorou a Deus neste momento, igreja, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor nesta noite, aplauda. Se é para Deus, aplauda mais forte, irmãos. Josafá então convoca o povo para adorar. A luta está grande, há 3 adversários em conluio contra nós, Judá. O que nos resta, além de orar? Vamos adorar, porque fiel é o que prometeu.
Se Ele prometeu, agora é com Ele. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos render graças ao Senhor. Resultado, igreja: enquanto a congregação em Judá, os levitas louvavam a Deus, foi naquele exato momento, enquanto a congregação estava aqui prestando culto, Deus, os anjos do Senhor estavam trovejando lá, meus irmãos. Enquanto a congregação louvava aqui, os anjos estavam trabalhando lá. Deixa eu te falar aqui nesta noite, enquanto você está aqui louvando a Deus, os anjos do Senhor estão trovejando ao seu favor. Ele está batalhando a sua peleja, a sua guerra nesta noite. Oh, Josafá, não temas, nem vos assusteis por causa dessa adversidade. Louve ao Senhor, adore a Deus, igreja. Eu não sei qual é a luta, a batalha que você está vivendo na sua vida nesta noite, mas a recomendação é: adore a Deus. Será que é tão difícil, meu irmão, adorar a Deus? Exaltar a santidade desse Deus em meio à peleja. Você pode ter certeza que quando você louva, você adora o nosso Deus, não fica inerte, irmã Valdíria. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, irmã Betinha. Ele age, ele trabalha, igreja. Atenta para essa mensagem nesta noite. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Deus trabalha, ainda que os seus olhos carnais não percebam essa realidade espiritual. Os anjos de Deus estão batalhando em favor da igreja, em favor do seu povo. Ao Senhor dos exércitos, irmã Yolanda, que peleja em favor da senhora. Não vos assusteis, se entregar a Deus nessa noite, porque quando adora, meu irmão, Deus trabalha. Deus está agindo aqui, Deus está falando, Deus está operando aqui nesta noite, mas Deus também está agindo lá na vida daquele parente seu, na vida do seu esposo, na vida do seu filho, da sua casa. Deus está ajudando, confortando, consolando, restaurando, libertando, curando, enquanto você está aqui prestando um culto à santidade deste Deus, igreja. Se os nossos olhos carnais pudessem perceber daquilo que está acontecendo no mundo espiritual neste momento, igreja. Deus trabalha, Deus age, sobrenatural. Deus trabalha naquilo que você não tem capacidade. Deus trabalha naquilo que você diz: eu não sei o que fazer, Ele sabe. Deus, Ele trabalha quando você diz: não há força em mim alguma. Deus, Ele age em seu favor, igreja. Então aprenda a não murmurar, colocar a murmuração na frente da sua batalha. Aprenda a colocar adoração, quebrantamento à frente das suas pelejas. Resultado, nós já sabemos que, tendo eles começado a cantar, diga, foi no momento da adoração. Diga, foi no momento da adoração que Deus agiu. Diga, é no momento da adoração que Deus age. Você crê nisso? Você acredita nisso? Tendo eles começado a adorar, cantar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, os moabitas e os edomitas, que vieram contra Judá. A palavra é desbaratados, isto é, destruído, sem que Deus levantasse um anjo ali naquele lugar, irmãos, como na peleja de Ezequiel, do rei Ezequias, melhor dizendo. Deus colocou uma emboscada, de tal forma
que os moabitas, os meunitas e os edomitas, eles começaram a se destruir, igreja. Eles começaram a degladiar entre si, a aniquilar a si mesmo, a espada contra espada, a matar a si próprio, a se destruir. Veja o que Deus faz quando potestade se levanta contra um santo. Veja o que Deus é capaz de fazer quando alguém de fato está na presença de Deus. Ele coloca confusão no meio dos inimigos, começam a bater cabeça, e eles começam a degladiar entre si, a matar uns aos outros. Josafá levanta pela manhã para ver a multidão, mas agora não havia uma multidão de homens, soldados em pé, igreja. O que havia eram corpos estraçalhados no chão, porque Deus age em favor dos seus. Deus batalha a nossa batalha. Eu quero desafiar nesta noite você se render a Deus, a se entregar a Deus de todo o seu coração nesta noite. Quero desafiar você a imitar os passos de Josafá nesta noite, em tempo de batalha. Não se ausente, meu irmão. Não saia da congregação, não deixe de congregar a igreja. O diabo vai fazer de tudo para te arrancar da congregação. E aí você vê essas filosofias novas, bonitas. As pessoas hoje têm desvalorizado a congregação, dizendo: a igreja sou eu. Não, você não é igreja. Você é parte da igreja. A igreja somos nós. Não existe igreja particularmente, uma pessoa ser igreja. Não, nós somos igreja. É por isso que a Bíblia compara a igreja como um corpo. Então não se ausente, meu irmão, por nada. O diabo vai fazer de tudo para colocar coisas na sua cabeça, dizendo: pare de congregar, ninguém te valoriza naquela igreja, ninguém te olha, ninguém te cumprimenta. O diabo vai colocar, vai semear. Josafá correu para o templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, para a casa de Deus. Meu irmão, está passando por luta, é aqui que você tem que estar, é para aqui que você precisa vir. Se coloque de pé, se apegue às promessas de Deus, ouça mais o que o céu tem a dizer do que aquilo que a terra tem dito a você. Lembra, a notícia do céu é superior à notícia da terra. Qual notícia você tem dado ouvido nesses dias? Qual informação você tem creditado, isto é, dado crédito na sua vida? É noite de você se voltar para Deus. Enfrentando batalha, corra para a presença de Deus. Amém? Você vai abaixar sua cabeça. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, e logo após nós queremos orar e interceder por sua vida nesta noite. O mesmo Espírito que estava sobre Jaziel naqueles dias é o mesmo Espírito que está nesta palavra, nesta peleja.